Cara, Rick and Morty fez no decorrer das suas 5 temporadas paródias divertidas e extremamente inteligentes de várias obras de ficção científica. E uma delas está em um dos meus episódios favoritos em todos os tempos, mas que é um dos mais subestimados, tanto pela crítica da época, quanto pelos fãs que assistem e muitas vezes esquecem dele. Eu tô falando do episódio Promortius da 4ª temporada, que faz referências à franquia de Alien e Prometheus. Bora trocar uma ideia sobre esse episódio depois da vinheta. Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Cara, Rick and Morty parodia tudo. Desde séries com núcleo familiar, como sitcoms, filmes como Jurassic Park, filmes de terror, ficção científica, até Game of Thrones já foi citado e referenciado na série. E muitas vezes desconstrói, minuto por minuto, toda a paisagem da cultura pop contemporânea. A série é famosa em geral por mirar essas sátiras para vários alvos diferentes por episódio. Mas uma das aventuras mais subestimadas de Rick and Morty vê a dupla enfrentando o gênero da ficção científica em geral. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. Agora eu quero te fazer um convite. Você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito? Seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar aquele likezão maroto aí para dar uma força pro canal. E se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês, é só ativar os sininhos, fechou? Se inscreve aí. Cara, na minha opinião, Promortius é um dos melhores episódios já feitos em Rick and Morty. Vindo logo depois da ambiciosa metacomédia The Never Rick and Morty, que é o episódio do trem, Promortius pode parecer à primeira vista uma paródia mais convencional da série Alien e o seu prequel Prometheus. No entanto, as cenas que mostram a dupla titular matando um planeta inteiro apenas para ter que voltar para lá e examinar a extensão de sua fúria oferece uma visão satírica, inteligente e afiada do amor da ficção científica por guerras fictícias que não têm consequências realistas. Além disso, a decisão incomum de focar a narrativa na Summer ao invés do Rick and Morty resulta em uma nova perspectiva para o show. Cara, a gente sabe que os autores de Rick and Morty usam de vários truques e formas diferentes para contar as suas histórias no decorrer dos episódios. Tanto que ele vem logo depois de um episódio que tem uma história sobre histórias e que contava com personagens quebrando o mecanismo de uma narrativa literal. Mas ao contrário de muitas outras histórias experimentais, Rick and Morty usa essas técnicas para mostrar novas perspectivas e não para criar ou mostrar um novo estilo para a série toda. E a gente vê feliz eles destruírem o planeta alienígena em que eles estavam presos. E a maioria de nós pode ser tentada até a dar risada junto com as imprudências dele enquanto eles destroem uma cidade. Mano, só que daí o episódio é reformulado de tal maneira que atrai um paralelo com tragédias do mundo real. De repente, toda a agitação parece de mau gosto quando o espectador, junto com Rick and Morty, percebe que estão torcendo por um assassinato em massa. E isso antes que a gente descubra que a Summer é responsável por construir toda aquela civilização que Rick and Morty simplesmente destroem sem pensar. Esse plot twist é muito eficaz, porque ao invés de usar uma estrutura experimental por causa da novidade, o episódio nos força a meio que reconsiderar as ações do Rick e do Morty, e com isso reconsiderar todos os protagonistas de séries e filmes de ficção científica em que planetas alienígenas são inteiramente destruídos e sua civilização e antes eram aplaudidos por nós fãs. Se liga no que o roteirista Jeff Loveness falou sobre o episódio. Como num filme de Star Wars, você se sente completamente de boa em assassinar milhares de Stormtroopers. Você nem pensa. E então mostramos um outro lado, com os sugadores tendo sonhos e objetivos. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu acho que esse episódio forneceu uma nova perspectiva pra Rick and Morty. A Summer, apesar de estar em vários plots B aí que fez a gente dar muita risada, e ela teve seus momentos, ela não é o ponto central da maioria dos episódios de Rick and Morty. Com isso eu quero dizer que o ponto de vista da Summer geralmente não é o ponto central do episódio. Mas ver como ela reage a uma aventura e fazer suas escolhas marcadamente diferentes de cada um dos modos dos personagens do título, interagir com o mundo é um ângulo novo e interessante. Afinal, a gente está acostumado com aquela velha fórmula do Morty tentando fazer a coisa certa, simplesmente para algo explodir na sua cara e o Rick ter que salvar ele no final. E também não é incomum a gente ver em outros episódios o Rick agir daquela maneira fria e nihilista dele, mas no final do episódio ele acabar pegando um pontinho de humanidade que ainda resta e mesmo assim, mesmo sendo dessa forma, ainda acabar fazendo a coisa certa. Então, apesar da variedade de episódios e da complexidade de seus personagens principais, eles têm estereótipos com elementos que a gente já conhece no decorrer dos episódios, e a maioria deles funcionam dessa forma. Em alguns episódios, principalmente na 5ª temporada, a gente vê piadas sobre como
Rick and Morty deveria incorporar mais personagens femininos. Na verdade, isso já acontece desde a segunda temporada, principalmente com a Summer. Só que esse episódio vai um passo adiante ao ilustrar que o personagem único da Summer remodela a ação do programa, reagindo aos problemas com uma atitude nova e diferente. Nesse sentido, é um grande toque que ela só sobrevive ao ataque alienígena inicial porque ela tá tentando agora ser aquela pessoa que fica com o palito na boca. É uma meta piada, uma forma da Summer tentar aparecer, já que a sua personalidade até então, só como ela era, não teve oportunidade de ser um foco principal durante a série. E a gente percebe isso com o Morty insistindo em dizer que aquilo não fazia parte da personalidade da Summer, que não tem nada a ver com ela, até mesmo o Rick falando isso e ela insistindo, e no fim ela é salva por causa disso. Então o Morty dizer que a Summer não se encaixa nesse personagem ali é quase como uma personificação sólida do que o show quer mostrar. Cara, esse episódio possui piadas e sátiras ali das mais inteligentes que já saíram da sala de roteiristas de Rick and Morty. Em vez de se deleitar com as estrelas do show atirando e matando em outro planeta, esse episódio força a gente a questionar o quão responsáveis são Rick and Morty pelo derramamento de sangue feliz das suas aventuras, o que leva os espectadores até a levar em consideração esse conceito para os acontecimentos aqui do mundo real. Existem paralelos óbvios ali com a política internacional real. Um dos pontos mais nítidos aqui que o show do Harmony do Roiland já fez é que a maioria das representações das grandes guerras vitoriosas da ficção científica não reconhece que às vezes são os protagonistas, em primeiro lugar, que são os responsáveis por esses regimes repressivos. Então a sátira desse episódio, ela é sólida, porque ao invés de colocar ali os alienígenas como os grandes vilões e tudo mais, a gente para se perguntar se eles são realmente os grandes vilões, ou será que seria o Rick and Morty, naquele momento que um dos aliens fala, é esse preço que a gente paga por evoluir? Então isso pega aquelas palmas do começo com eles destruindo tudo, como a alegria que eles chegam contando pra família na mesa o que eles fizeram, e faz a gente parar e pensar, peraí, é mais um exemplo dessa dúvida quase que poética no show, em saber quem são os vilões e quem são os mocinhos de verdade. Enfim, sem nem mesmo precisar entrar naquela lógica já derrotada, tanto filosoficamente quanto sociologicamente, do olho por olho, dente por dente, esse episódio nos traz a seguinte reflexão. Quantas vezes nós já aplaudimos imagens vitoriosas de destruição em massa sem realmente considerar as suas repercussões, seja no mundo real ou no multiverso da ficção científica da TV. Enfim, cara, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, você curte esse episódio do Promortius? Você curtiu a quarta temporada em geral? Bora trocar uma ideia sobre isso e sobre esses acontecimentos aí. Ó, se você gostou desse vídeo, vou pedir mais uma vez, deixa o seu like aí pra dar aquela força, se inscreve se ainda não for inscrito e muito obrigado por ter ficado aqui comigo até agora, fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.